mais um Diário da Dona de Casa. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tô com a garganta um pouco ruim. Hoje é terça-feira, eu estou aqui dobrando roupa. Eu vou falar aqui sobre a cama compartilhada, né? Como vocês estão vendo aqui pelo título do vídeo, porque surgiu muitas perguntas. Não estou fazendo esse vídeo por conta de algumas críticas que eu recebi. Eu estou fazendo o vídeo por causa de perguntas. Por que a Alice dorme com a gente, né? Como é que começou isso? Da onde que surgiu isso? Mas teve uma mãe que falou assim pra eu falar um pouquinho dos meninos também, se os meninos foram assim, né? Quando eu fiquei grávida do Felipe, quando a gente vai ter o filho, né, a gente pensa um monte de coisa, aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu ficava pensando assim, eu quero que o meu filho durma sozinho, né, no berço, eu não quero ficar balançando. Eu me lembro muito que isso me incomodava muito, ver aquelas mães balançando o filho, cantando até o filho dormir. Na minha cabeça, tinha que fazer aquilo porque as mães acostumaram as crianças desde cedo daquele jeito, então era daquele jeito que funcionava. Então meu filho vai ser diferente, eu vou dar mamar, pôr pra arrotar e já vou botar no berço, porque eu não quero ficar com criança pendurada no colo. Isso e outras coisas eu pensei, mas em cama compartilhada eu nem pensei com relação ao Felipe, porque pra mim isso não tinha nem nome. Pra mim toda criança ia pro berço, e que pai e mãe que colocava o filho no meio deles na cama era algo assim pra mim muito raro, igual certas famílias que dormem em rede ao invés de cama. Então assim como você não fica pensando assim, né, se eu compro uma rede eu só compro um berço, assim como você não pensa, porque pelo menos a maior parte dos brasileiros dormem em cama, então não fica pensando entre a rede e o berço, né? É bem comum isso. Eu também não ficava pensando se o meu filho ia dormir na cama com a gente ou no berço, porque pra mim tava muito claro que ele ia dormir no berço, né? Isso do Felipe. Então nem cama compartilhada é algo que nem passou pela minha cabeça, eu não sabia nem que isso existia nome. Então o Felipe nasceu, ele era muito tranquilo, gostava muito de dormir, dormia muito, era uma criança super sossegada, tinha que acordar, nos primeiros dias tinha que acordar ele pra mamar, porque ele preferia dormir a mamar. Então a criança muito tranquila, mamou, às vezes até dormia no peito, eu deixava um pouquinho de pé pro leite descer, colocava no berço e ele ficava. E dormia. E às vezes eu tinha que ir lá e ver se ele acordou, porque se ele acordasse também ele ficava quietinho no berço. Se ele não tivesse com fome nem sujo, ele ficava de boa. E ele foi crescendo e sempre foi desse jeito. E nem cólica, assim, tinha assim, exprimia, dava aquelas espremidinhas, mas nada que atrapalhasse ele mamar, ou dormir, ou estar de bom humor. O Felipe tinha muito bom humor, era uma criança que estava sempre feliz, sempre alegre, tudo estava certo para ele. Primeiros meses, assim, ele até dormiu no berço no nosso quarto, do lado da nossa cama, mas depois, assim que ele parou de mamar à noite, que foi por volta de 4 meses, eu já coloquei ele no quarto dele e lá ele ficava a noite inteira. Quando ele tava com 1 ano, por volta de 1 ano, ele começou assim, na hora que eu punha ele no berço, ele não queria o berço, porque o Felipe era assim, eu falava, tá na hora de dormir. Eu punha ele no berço, mesmo que ele não dormisse nos primeiros momentos, eu ficava um pouquinho ali com ele, apagava a luz, eu apagava a luz todinha, não tinha nem abajur, não tinha nada, ele gostava de escuro. Eu apagava a luz, ele ficava ali até ele dormia sozinho, gente, não tinha que cantar, não tinha que ninar, aliás, ele não gostava muito de colo. Ele só gostava de colo se você estivesse mostrando alguma coisa pra ele, ou se você saísse pra passear. Colo, assim, vem cá, vou te dar colo, ele não gostava não era muito fã. Aceitava às vezes, mas não era muito fã não. Ele gostava muito de ficar no chão, eu punha edredom no chão, tapete no chão, colocava ele gostava. E gostava muito de ficar no carrinho, então eu ia limpar a casa, assim, colocava o Felipe no carrinho. Se eu desse qualquer brinquedo pra ele ali, ele ficava. Ele podia ficar na sala, assim, no carrinho, eu colocava ele, assim, bem de frente ao corredor, de forma que eu ia limpando o quarto e olhando ele. Tranquilo. Minha casa era arrumadinha, era como se não tivesse criança. Quando ele fez 1 ano, porque ele não queria mais o berço dele, sabe? Eu ia pôr ele no berço, ele chorava, ele ficava angustiado, aí demorava a dormir, eu tinha que ficar mais tempo com ele. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, mas nem passou pela minha cabeça de colocar ele no meio da gente. Aí minha amiga falou assim pra mim, compra uma cama pra ele, talvez ele esteja se sentindo preso. Dito e feito. Comprei uma cama pra ele, ele tinha 1 ano, já comprei uma cama grande, não, já vou comprar uma cama pra sempre, né? Já comprei uma cama boa, uma cama cara, né? Já comprei com caminho embaixo. E foi batata.
Ele ficou empolgado com a cama, olha a cama que a gente comprou, cama, agora o Felipe tem uma cama, desmontamos o berço, e ali ele dormiu na cama dele, tranquilo, tranquilo. Aí ele deu tudo certo, gente, então nada, o Felipe nunca dormiu com a gente, a não ser assim, às vezes quando o pai dele viajava, eu já tinha Mel. Aí às vezes eu falava, vai vir dormir aqui pra gente ficar num quarto só, eu trancava a porta, porque eu tinha medo, né, levava água dentro do quarto e a gente só saía no outro dia. Então, por causa disso, aí eu pedia pra ele dormir, ele ia. Mas ele nunca gostou muito, nunca foi muito fã, não. É tanto que hoje, precisassem dormir, ele não gosta muito, não. Mas tudo bem, beleza. Quando a Mel... Aí o que você pensa? Nossa, eu fiz tudo certinho, né? Nossa, como deu certo, né? Eu planejei, deu tudo certo. Quando eu tava grávida da Mel, ainda não tinha esse negócio de cama compartilhado na minha cabeça. Eu já montei o bercinho da Mel no quarto dela, já falei, bom, agora eu moro numa casa mais confortável, o quarto é pertinho, o Felipe vai já estar junto, então não precisa nem trazer o berço aqui pro meu quarto, eu já coloquei o berço dela direto pra ela dormir no quarto dela, e achei que ia dar muito certo, porque com o Felipe tinha dado certo, fiz igualzinho. Aí nos primeiros dias ela dormiu, assim, bem nos primeiros dias ela dormiu no carrinho, perto da minha cama, né? Só que a Mel já era aquele bebê assim que já chorava mais à noite, sabe? Desde a maternidade, sabe? Ela chorava à noite, ela sempre estava indisposta, aquela coisa. Mas a gente foi, né? Nos primeiros dias, logo passa, desconforto, né? Abdominal, a gente sabe disso, né? Quer dizer, a enfermeira me orientou disso, né? E ela sempre desconfortável. E quanto mais ela foi crescendo, mais desconfortável parecia que as coisas eram, né? E eu não consegui fazer ela dormir no berço, né? Malemar no carrinho do meu lado. Ela acordava a noite inteira e eu achava que aquilo ia passar. E eu sempre fiz isso. Dava mamar, tirava do peito, dormiu no peito, já tirava, tinha aprendido no hospital, já tira pra não aprender a fazer chupeta do peito e já bota na cama, mas eu punha na cama, parecia que a cama tinha espinho. E ali eu tentava, tentava tudo, tentava fazer ela ficar lá, até que não tinha jeito, eu tinha que pegar, ela dormia, eu punha lá, e ela dormia um pouquinho, depois ela acordava e ia, e vai. E eu eu pensei, não, vai passar, mas não passava. Eu tentava fazer ela acostumar, eu não cedia muito, mas não tinha jeito. E aí, gente, só foi piorando. Aí eu me lembro, assim, que às vezes era 10 horas da noite, eu tava dando banho nela pra ver se ela relaxava, pra ver se ela dormia, não tinha jeito. E eu via que só ia piorando. Se ela dormia mal à noite, ela tava dormindo cada vez mais mal. Aí eu tive que começar a balançar, porque não tinha jeito, era o único jeito que ela dormia, ela não dormia. Então eu dava mamar e ficava ninando. Falei, tudo bem, né? Aí alguém já falou, não, tem criança que gosta, porque lembra do chacoalhar do útero, então, né, balança um pouquinho, depois você tira esse hábito dela. Aí eu falei, tudo bem, eu sou mãe, tô aqui pra isso, comecei. Aí deu certo, ela adormecia, eu punha no berço, passava ali, nem uma hora ela acordava gritando, desesperada, parecendo que tinha jogado água quente nela. Eu catava de novo, né, tentava fazer ela dormir, não dava certo, punha no colo, ela adormecia, punha no berço, e foi assim. Aí eu vi que cada vez esse tempo de fazer a Mel dormir no colo foi ficando maior. E quando eu dava um passo diferente, ela já acordava assustada. Ela começou a ficar com medo de eu colocar ela no berço. Só muito depois que eu comecei a perceber que só tava piorando a situação, porque como eu colocava ela no berço e ia pro meu quarto, ela começou a não querer dormir. Então ela lutava com o sono. A gente, tudo que vocês pensarem, a gente punha ela no carro e saía andar de carro. A gente punha ela no carrinho e saía andar de carrinho. Nessa época eu tava morando no interior, ela já tava com uns 10 meses e tava desse jeito. E eu não aguentava, eu tava só o pó, gente, só olheira, porque a noite inteira eu tentando acostumar a Melissa a dormir na cama dela, dormir. Até que ela tinha 1 ano, quando eu falei, meu, quer saber? Catei ela e coloquei no meio de mim e do Fred. Ela já tinha quase 1 ano quando eu fiz isso. Porque eu tentava, eu falava, não, ela vai acostumar, mas ela não acostumava, não tinha jeito. Foi colocar ela, eu me lembro até hoje, a primeira noite, coloquei ela no meio. Ela pôs a mão assim em mim, sabe, no meu braço, ficou passando assim, ó, e dormiu. E dormiu a noite inteira. Eu falei, meu Deus, era isso? Aí no outro dia de novo, dormi a noite, porque até 1 ano eu não sabia o que era dormir mais a noite inteira.
Era o tempo inteiro ela acordando, eu fazendo ela dormir, pondo ela no berço, ela acordando, fazendo dormir, pondo no berço, e cada vez esse ninar ela era maior, meus braços doíam, eu cansava, eu estressava, às vezes dava vontade de dorme, às vezes eu chegava e falava pra ela, ai, dorme, no desespero, e nada, e nada. E aí eu falei, meu, pra que eu vou ficar cansada balançando essa menina, porque eu quero que ela durma no berço, se eu posso... Eu falei, meu, acabaram os problemas. Todo mundo dormiu, todo mundo foi mais feliz. Agora, por que a Melissa tinha essa necessidade? Eu não sei. Hoje eu percebo que a criança nasce com umas certas necessidades que não é, muitas vezes, não é a mãe que acostumou. Não foi a mãe que acostumou. A gente não pode pensar isso de todo mundo. Às vezes é, às vezes não. Porque foi um ano. Porque assim, lá no hospital que eu tive a Mel, é um hospital universitário, na USP. E lá... durante as primeiras horas depois do parto, o bebê fica na enfermaria, lá com essa enfermeira, para fazer aquela avaliação, depois traz para o alojamento conjunto, esse é o nome, que é porque as mães lá ficam com os seus bebês, mas depois de algumas horas. Só que nisso, deu o horário das mães irem toda em grupo para dar mamar para os seus filhos que estavam lá na enfermaria, e eu fui lá para dar o mamar para Mel, e já ver se eu já podia trazer ela, se tivesse tudo ok, eu já podia trazer ela para ficar comigo. Quando eu cheguei lá, gente, sabe o que a enfermeira falou pra mim? Ah, você que é a mãe da Pimentinha? Hoje horrível isso. Na época eu achei normal. Falei, nossa, eu já pensei, vixe, minha filha então... Quer dizer, ela não tinha nem tido contato comigo direito. Só aquele momento que eles põem ali pra você, né, em cima de você, tal, beija, abraça, vê, não sei o quê. Depois vai, limpa, traz mais um pouquinho. Depois levou embora, né? Então tinha umas 2 horas que eu não via ela. Falou desse jeito, a Pimentinha. Aí, por quê? Porque ela chorava demais. Porque ela chorava muito. Agora, por que eu não sei. Eu escutei uma vez a Flávia Kalina falando uma coisa, e eu fui pesquisar quando eu tava grávida da Alice. Criança não chora à toa. Aí eu fui pesquisar sobre esses negócios. Gente, eu li várias coisas, eu não lembro nem o que é. Mas eu vou falar as conclusões que eu cheguei. Um bebê, ele só quer estar de barriguinha cheia, limpinho e dormir. Ele só quer isso, ele não quer nada. Ele não quer ninguém balançando ele pra lá e pra cá, ele não quer colo. Claro, ele quer a presença da mãe, do ladinho dele, mas não necessariamente balançando. O bebê não quer nada disso, ele quer dormir, ele quer descansar. Ele quer dormir, ele precisa dormir para ele crescer, para ele ganhar peso, para ele ser saudável, e ele precisa mamar, ele precisa estar limpo. E, claro, se possível, não ter dor. É isso que ele precisa. Se ele tá chorando demais, se ele tá querendo colo demais, se ele tá querendo dormir no meio dos pais, o que ele quer? Conforto. Alguma coisa está desconfortável para ele. As crianças todas nascem com uma certa imaturidade gastrointestinal. Algumas sofrem mais do que as outras com esse amadurecimento. E quando a gente está com dor, quando você está com muita dor, lembra você, por exemplo, no dia do seu parto, ou qualquer dor que você teve. Se alguém chega e te faz carinho, sabe, te acolhe, fica pertinho de você, sabe, é mais fácil passar por essa dor. Então é por isso que a criança pede colo. E é por isso que a criança às vezes pede para estar junto com o pai e com a mãe. Não é porque ela é mimada, não é porque ela essa é a conclusão que eu cheguei. Não é, só que eu cheguei a essa conclusão muito tarde, porque assim, eu aceitei a Mel, mas eu não entendia. Era muito desconfortável para mim, ela dormir no meio da gente, ela incomodava muito. Mas era o jeito que eu consegui para poder dormir e acabar com aquele estresse. Já era um estresse, sabe? Esse estresse passava pro Felipe, passava pro Fred, pra mim, pra ela, por eu ficar tentando uma coisa, sabe? Que pra ela não era confortável, dormir no berço. Então, quando eu pesquisei da Alice, eu comecei a entender o que acontecia com a Mel, porque eu não entendia. Com 5 anos ela não quis mais dormir, ela dormiu com a gente até 5 anos. Durante todo esse processo, por várias fases eu tentei várias alternativas, busquei ler, procurei técnica daquelas babás pra ela fazer ela dormir no quarto, junto com o irmão. Nem separei o quarto dela, não é junto com o irmão, ela não tá sozinha. Não tinha jeito. Não tinha jeito, ela não ficava, não tinha jeito. Acordava no meio da noite e ia. Com 5 anos, ela falou pra mim, eu tava arrumando o quartinho dela, tal, comprando umas coisinhas que tava faltando no quarto dela, e ela falou assim, mãe, eu agora quero a minha cama dormir. E a partir desse dia, gente, ela nunca mais precisou dormir com a gente. Não era medo, não era nada, é uma necessidade que eu não sei de onde que vem, por que é. Agora, assim, eu percebo que a Mel, ela sentia muito desconforto. Eu acho que ela tinha algum desconforto igual a Alice tinha, só que
Não sei se é o mesmo, né? Mas eu sentia quando ela era assim, porque ela era uma criança inquieta, ela era uma criança que estava sempre mal-humorada, ela foi até mais custosa, ela me deu mais trabalho, ela não ficava igual o Felipe, mesmo quando ela tava, eu não podia descuidar, sabe? Ela já me deu muito mais trabalho, ela não me deixava fazer serviço, eu sempre precisava de alguém que ficasse com ela, que saísse passear com ela, que brincasse com ela para eu poder fazer alguma coisa. Então ela era assim muito, ela me solicitava demais. E ela tinha uma dor na barriga. Depois, quando ela cresceu mais, ela vivia com uma dor na barriga, só que os médicos nunca descobriram o que é. Até que passou sozinha. Na verdade, não passou, né? A Mel até hoje ainda tem uns desarranjos, mas agora a gente já percebeu que é um nível de tolerância que ela tem ao leite. Não sei se na época era a mesma coisa. Eu lembro que uma vez a médica falou assim, vamos tirar o leite dela, ver se melhora. E eu acho que melhorou. Ela passou um tempo que era só leite de soja que ela tomava porque a médica pediu, mas nunca constatou nada, ela fez exame de tudo, ninguém nunca descobriu essa dor de barriga. De repente passou. É o mesmo jeito que a Alice sente. Bom, enfim. Então, foi assim com a Mel. E com 5 anos, a Mel decidiu que ela queria e nunca mais, não tem isso. Ai, tô com medo, posso dormir. Nunca teve, porque a Mel nunca teve medo. Já ouvi isso também. A criança que dorme muito com os pais depois fica medrosa. Gente, às vezes é medrosa por outras coisas. Eu era medrosa, mas eu sei por que eu era medrosa. Eu assistia muito filme de terror. A Mel é super independente, super resolvida. Não é que ela é super, mas comparando com o Felipe, assim, hoje o Felipe vai atrás das coisas dele, resolve tudo. Mas assim, vamos comparar os dois até 9 anos de idade, tá? Então vou comparar o Felipe e a Mel com eles até 9 anos de idade, que depois o Felipe foi amadurecendo, foi superando. Muito mais independente a Mel, muito mais. Ela sempre foi aquela criança que sabe o que ela quer e que luta pelo que ela quer, sempre. Às vezes lutava com as armas erradas, mas lutava, sempre resolvida, sabe? Às vezes eu pedi uma coisa pra eles, enquanto o Felipe tava tentando entender, a Mel já vinha com o negócio pronto, sabe? Então sempre foi mais ágil, sempre soube resolver melhor os problemas dela. Ela já sabia desde pequena ter discernimento do que precisava me pedir e do que não precisava. O Felipe era mais dependente de mim, de eu avaliar, sabe, aquilo, às vezes, assim, coisa que não precisava mais, sabe? Mãe, eu vou me avisando que ia fazer certas coisas que não precisava avisar. E a Mel não, ela já ia ter esse discernimento, que ela cresceu, que certas coisas ela não precisa mais me pedir, ou minha autorização, ou me avisar que tá fazendo, né? O Felipe não, ele queria justificar tudo. Então, assim, eu percebia um apego muito maior do Felipe com relação à minha aprovação, determinadas coisas, do que da Mel. O que eu quero dizer pra vocês é que a cama compartilhada não tem nada a ver com isso. Não foi o Felipe não ficou dependente porque ele não dormiu comigo, ou a Mel mais independente porque dormiu comigo. Não é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Tô querendo dizer pra vocês é que cama não tem nada a ver com isso. Porque eu tenho a prova viva aqui dentro de casa de que não tem. Talvez o Felipe seja um pouco mais dependente, ele foi mais dependente de mim e do pai para algumas questões, por outra questão na educação dele, né? Primeiro filho, a gente protege mais, né? A gente exige mais, às vezes a gente é um pouco mais autoritária, então talvez seja isso, seja da personalidade dele mesmo, ele veio assim. Mas não é por causa que eu não compartilhei cama com ele. Assim como a Mel não é mais decidida e mais independente porque eu compartilhei. Pra mim, cama não tem nada a ver com isso. Agora, é claro que uma criança que é insegura, ela busca segurança. E ela vai se desenvolver quando ela encontra segurança. E existem várias formas dos pais trabalharem a segurança da criança. Então, talvez a Mel tivesse uma insegurança. Mas, embora eu briguei, cama compartilhada não é uma coisa que eu falei, tá bom, vamos compartilhar. Não, eu lutei muito contra isso. Eu não queria, não era algo que eu achava, não sei nem explicar porquê. Eu nunca pensei, vai ficar dependente, vai ficar... Não era isso, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Aqui é o lugar do casal, o lugar da criança é lá na cama, é assim que eu pensava. Mas não teve jeito. No final eu pensei assim, o importante é todo mundo estar feliz. Mas todo mundo estava feliz, diminuiu o estresse, mas aquilo me incomodava. Quando eu fiquei grávida da Alice... Aí, pesquisando sobre maternidade, que eu me dei conta do tema cama compartilhada. E aí eu já estudei antes, sabe? Mas não fez parte dos meus desejos compartilhar cama com Alice, de jeito nenhum.
aconteceu. E depois eu conto pra vocês em outro vídeo, porque já tá grande. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou enorme. Um beijo. Tchau, tchau.